Olá pessoas, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo aqui e sejam muito bem-vindos a mais um mês de atividades aqui na Educação Escolar Quilombola no SEJA de Joinville, certo? Então vamos lá, o tema desse mês será o fechamento do canal do Linguado e a Era Vargas, beleza? Então vamos pensar um pouquinho, né? Só pra gente se situar, o que é o canal do Linguado, né? Então o canal do Linguado é aquele trecho, aquele braço sul que liga a Baía da Babitonga até o Oceano Atlântico, ali pela parte sul, né, entre a ponta da ilha de São Francisco e a cidade de Barra do Sul. E esse canal, então, ele ajudaria a fazer a troca da água da Baía da Babitonga, que entra lá por cima, né, por onde entra o Porto de São Francisco do Sul, e sairia por baixo ali, né, fazendo essa troca da água, mantendo ela saudável e propícia para ser o berçário natural de várias espécies, né. Só que esse canal ele foi parcialmente fechado em 1907 já, né? Por que isso? Por que parcialmente, né? Porque no canal do Linguado a gente tem a Ilha do Linguado, que dá o nome ao canal, né? Então para atravessá-lo você precisa atravessar uma parte de água, né? Atravessa a ilha e mais outra parte. Então quando ele foi fechado parcialmente, uma dessas partes ali ela foi fechada completamente e a outra ela foi fechada parcialmente e foi feita a construção de uma ponte pivotante, que é uma ponte que girava, né? Quando precisava passar a linha férrea, ela ficava reta, daí quando passava barco, ela virava para a passagem das embarcações, no caso, né? E essa ponte, com as bases dessa ponte, com a força da água, né? A água ela pega mais pressão, ela acabou ruindo, né? E em 1931 ela foi interditada completamente. É, então, em 1933, o então presidente Getúlio Vargas ele assina um decreto autorizando o aterro completo do Canal do Linguado para a construção da ferrovia e também da rua para passagem de carros pesados, né? Então o decreto foi assinado em 1933 e em 1935 o canal é completamente fechado, né? A obra é concluída. Mas vamos pensar um pouco, né, sobre historicamente, já que a gente está aqui na área de ciências humanas, vamos pensar um pouquinho historicamente sobre como Getúlio Vargas chegou no poder, né? Então vamos lá, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho, lá na nossa atividade anterior, e lembrar que a abolição da escravidão ela aconteceu em 1888. Em 1889, a elite latifundiária, junto com o exército, dá um golpe no Dom Pedro II e proclama a república, assim, através de um golpe militar. E quem assume esse poder nessa primeira fase, a Primeira República, é a elite latifundiária, né? E principalmente sobre a hegemonia dos estados, das províncias, então, né? De São Paulo e Minas Gerais. Então, São Paulo e Minas Gerais acabam se revezando no poder, né? Como funcionava isso, né? Tipo, o presidente da província de São Paulo era eleito presidente da República. Aí quando ele ia acabar o seu mandato, ele fala assim, ó, eu estou indicando o presidente da província de Minas Gerais como meu sucessor. Aí todo mundo votava nele. Aí quando acabava o mandato dele, ele falava assim, ó, estou indicando o presidente da província de São Paulo. Aí todo mundo votava nele. E assim eles ficavam revezando no que ficou conhecido como a política do café com leite. Beleza? E essa política era relativamente tranquilo, né? Tranquilo de se manter, no caso, né? Pois o voto não era secreto na época. Então, os grandes poderosos da época, né, essas elites latifundiárias, faziam todo tipo de pressão, né, seja coerção à força, seja a venda de votos, né, para que esse sistema se mantivesse. E nessa primeira fase da República, economicamente falando e politicamente falando, ela foi só uma extensão do que já era o Império, né? Não teve mudanças significativas. Essa mudança significativa só viriam tempos depois, né, em 1930, que a gente já vai falar. Num determinado momento, o presidente, em 1929, né, o presidente Washington Luiz, até então, ele rompe com a política do café com leite e não iria mais, ele declara, né, que não iria mais indicar o presidente da província de Minas Gerais. Então, o presidente da província de Minas Gerais começa a articular com outros setores de dentro da República, né, principalmente com o Rio Grande do Sul, onde o presidente da província era o Getúlio Vargas, e da Paraíba, que era o João Pessoa. E começa a articular a Aliança Liberal, né? E essa Aliança Liberal, ela tinha projetos de transformação no Brasil, né? Ela trazia uma agenda diferente para a economia, para a política, para a sociedade, né? Como a inclusão de outros setores da sociedade, a modernização do país.
e eles vão para a eleição, né? Só que como o voto era de cabresto, o sistema era o mesmo, eles perdem na eleição, só que acabam, por motivo, o presidente João Pessoa é assassinado, então gera uma comoção, uma revolta e inflama um golpe de Estado, né? Mais um, a gente já teve o golpe da República e agora a gente vai ter o golpe, né? Ou Revolução de 1930, onde a Aliança Liberal ela pega em armas, né? E toma o poder, a força, com o presidente Getúlio Vargas sendo o presidente da nação, né? Então esse novo governo, né, esse governo provisório, ele pretende, ele traz toda essa agenda da Aliança Liberal para dentro e mais alguns aspectos, principalmente em relação ao trabalho, né? Então, além da inclusão de agentes sociais, o que se destaca nesse período é que até então, se a gente lembrar um pouquinho, né, quando a abolição da escravidão aconteceu, a população negra simplesmente foi marginalizada, foi esquecida, né? Não era um problema para as elites. As elites elas estavam mais interessadas em resolver o seu problema, de como ela foi prejudicada economicamente, então é esse problema que ela queria resolver, do que resolver o problema da população negra. Então o presidente Getúlio Vargas, ele nessa ideia de trazer uma inclusão, ele toma algumas medidas, como a ascensão do samba como identidade nacional, né, como algo nacional, então tira das margens, no caso da sociedade, a criação do desfile das escolas de samba de São Paulo, né, a legalização da capoeira, que até então era ilegal. Então ele já pensa, né, em trazer essa massa, né, para próximo dele, né. Além disso, o trabalho vira uma questão central no governo do Getúlio Vargas. Ele passa a dar uma atenção maior ao trabalho, né? Quase como uma via de mão dupla, né? Porque é o presidente Getúlio Vargas que institui as 8 horas de trabalho diária, a férias, 13º, a CLT, a regularização do trabalho feminino e do trabalho infantil, mas em contrapartida ele reprime todos os movimentos de oposição, né, de movimentos trabalhadores. Ele traz para dentro de si os sindicatos autônomos, né, e torna os sindicatos uma parte colaborativa do Estado. Então, o que era para fazer um combate, né, uma luta de classe ali, acaba sendo incorporada para o Estado. E todo sindicalismo, todo sindicato que não é registrado, ele acaba sofrendo uma repressão com uma atenção maior aos grupos comunistas, que são duramente reprimidos, né? Além disso, ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, além do Ministério da Educação e da Saúde Pública, o voto secreto e a justiça eleitoral, então ele acaba com o voto de cabresto, né? O que a gente vai ver depois, que ele acaba, depois ele ainda dá o fim no parlamento e nas eleições, propriamente dito, mas ele que institui a justiça eleitoral e o voto secreto, além do voto feminino, que é uma conquista pioneira, né? Outros países do mundo vão conquistar o voto feminino muito tempo depois, né? A gente vê o caso das sufragistas, né? Que aconteceu, o voto feminino aqui no Brasil foi em 1934, sabe? Então, uma coisa muito pioneira. Mas e o canal do linguado, né? O que tem a ver o canal do linguado nesse contexto? O governo de Getúlio Vargas ele tinha esse ímpeto de modernização, né, de modernizar. E quando a gente fala de modernização, a gente está falando de acelerar a velocidade de produção, a gente está falando de progresso, a gente está falando de uma indústria metal-mecânica, né? São essas coisas que a gente relaciona com a modernidade, né? E aqui na nossa região, a gente tinha, como a gente havia comentado, uma indústria florescente, né, indústria metal-mecânica em Joinville. Então, toda essa produção de metal-mecânica que estava aflorando aqui em Joinville, ela precisava ser escoada o mais rápido possível. E qual que era a solução para isso, né? Para diminuir o custo e aumentar a velocidade e, consequentemente, maximizar os lucros, esse escoamento precisava acontecer imediatamente. Então, a toca de caixa, né, Getúlio Vargas assina o decreto que, sem pensar nas consequências ambiental, aterra o canal do linguado para acelerar esse processo de escoamento da produção. E as consequências desse aterramento elas são vistas no ano seguinte já. Em 1935 é concluída a obra, em 1936 já era possível ver que aquela banda da esquerda, né, a banda norte, né, ou de esquerda de quem vai de Araquari para São Francisco do Sul, ela já começa a acumular mais lodo, né, porque a água passaria, né, e ela iria lá pro Oceano Atlântico, ela acaba sendo barrada ali. E hoje, quando a gente passa por aquela região, se a gente olhar para esse lado,
a gente percebe que na maré baixa, inclusive, a gente só vê o lodo, né? Não tem nem mais água, enquanto do outro lado ainda tem água. Então as consequências já no primeiro ano são percebidas e nenhuma medida é tomada até então, né? A gente está desde 1935 até agora com o canal do Linguado fechado, e isso vai prejudicando cada vez mais o potencial de reprodução das espécies, né? Que a gente está falando do maior manguezal aqui de Santa Catarina, né? Rio Mangue, como a gente sabe, é o berçário natural de muitas espécies. Então veja, né, que essa é a grande problemática, né? O pensamento do progresso, da aceleração, da modernização, do aumento de lucros, da modernidade, né? Contra o impacto ambiental, né? Será que esse pensamento de que uma coisa prevalece sobre a outra ainda é coerente, né? Será que daqui a 50 anos a gente não vai ter consequências tão graves que possam ser irreversíveis? Né? Então, pensando nisso, a gente já tem grupos de proteção ao canal do Linguado, né? Que pensem de novo em uma abertura parcial, que possa aumentar ali em 12% a troca de água para que no futuro a gente possa continuar tendo uma manutenção desse estuário, né, dessa riqueza natural, que esteja em consonância com o progresso, né? Não pensando só o progresso, só a modernidade, só o dinheiro, a troco da gente matar várias espécies, matar a biodiversidade e causar consequências que chegam para nós, né? Nós somos natureza também, né? Então, quando a natureza é prejudicada, nós também somos prejudicados. Então, grosso modo, né, fazendo um resumão, é isso. O canal do Linguado, então, ele foi fechado nesse contexto, né, dos primeiros anos da Era Vargas, que ascendeu ao poder através de um golpe, né, ou de uma revolução, que, né, autores divergem sobre o conceito, que pretendia tirar do poder a República Velha, como ela é conhecida, né, a República do Café com Leite, que foi só uma extensão das políticas econômicas e sociais do Império, né? Então é uma transformação drástica, uma transformação radical a partir de 1930. O Brasil entra para a modernidade, né? Ela e começa a ascender economicamente. Muitas indústrias, né? A Eletrobras, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional é criada pelo Getúlio Vargas, mas num período ditatorial onde a discussão, né, o debate sobre as consequências ambientais não eram tão grandes, nem tão fortes, ou quiçá nem ouvidas, e trazem consequências para hoje, né, para o presente. Então a gente sempre quando está falando de história a gente está falando do presente, né, não do passado em si. E esse é o contexto para a gente pensar um pouco, né, esse período histórico do fechamento do canal do Linguado. E é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo, né? A gente já vai se falar para fazer os exercícios. Mas no mais é isso, beleza? Beijão para vocês, até mais. Tchau, tchau.